A gente já falou aqui que é melhor que o Fluminense, o Al-Hilal, né? Ele seria favorito contra... Ele é favorito contra o Fluminense. O protagonista é o Al-Hilal do jogo contra o Fluminense? Não, eu acho que, assim, vocês falaram que o Al-Hilal é melhor. Eu não sou dessa opinião. Eu não consigo. Eu não sou. Eu acho que é 50%, 50%. Taco a taco. A gente apontou pro Ignacio que foi uma partidaça dele, né? Pela imprevisibilidade, Pela imprevisibilidade. Quem poderia imaginar, né? Jogou muito. O Fábio foi um monstro no jogo. Quando exigido, foi bem demais. Esses zagueiros, esse sistema de jogo funcionou. Salve, rapaziada, beleza? Espero que vocês estejam bem. E hoje serei bem breve nas palavras, estou com muita pouca voz, estou bem rouco ainda do jogo de ontem. Então, senhores, estou trazendo o Equipe F para a gente falar melhor do que será o jogo do Fluminense contra o Al-Hilal, jogo que acontecerá nessa sexta-feira no horário de 4 horas, certo? Então se inscreva no canal para não perder nada, trazendo conteúdo diariamente e fique comigo até o final. Aí uma e cai pro Al-Hilal, então ele chega com uma moral lá em cima para enfrentar o Fluminense. A gente já falou aqui que é melhor que o Fluminense, o Al-Hilal, né? Ele seria favorito contra... Ele é favorito contra o Fluminense e ele seria favorito contra o Palmeiras se passasse? Pra mim, sim. Eu acho que sim, mas eu não vejo essa grande diferença, assim. Para mim, é o contrário do que eu vejo, sei lá, com o Chelsea, por exemplo. Eu acho que tem jogo. Tenho até dúvidas de qual deve ser a postura do Fluminense. Porque é claro que a gente elogiou... Não dá para copiar a postura que teve contra Era a a Inter de Milão. Uma Inter de Milão em crise, a Inter de Milão que de todos os times europeus é o mais destruído fisicamente. Isso não é de agora, é de 3 meses e tal. Mas era a Inter de Milão, com nomes ainda muito importantes, com nomes de muita qualidade. Sim. Então, para mim, o Renato foi perfeito nas escolhas. Tirando, inclusive, a força das laterais da Inter, que talvez seja, nesse momento, seu principal ponto, né, sua qualidade ofensiva e tal. Só que o Al-Hilal não é a Inter de Milão. E, se fosse o City, não ia ter a menor dúvida. A gente não ia nem se perguntar. Né, porque aí você está falando de um time que está num momento melhor do que a Inter, não fez uma temporada melhor do que a Inter. Acho que no seu auge a Inter era melhor do que o City durante a temporada toda, mas de uns 2, 3 meses para cá, isso mudou. Sim. Então, se fosse o City, não tem a menor dúvida. O Fluminense tinha que jogar exatamente do mesmo jeito, né? Com as mesmas premissas e tudo mais. Com o Al-Hilal, dá para você modular? Eu até acho que dá. Agora, foi uma história de tanto sucesso que aconteceu contra a Inter, e aí a gente tem que olhar também para o que o Al-Hilal vai querer fazer contra o Fluminense. Porque essa pergunta que a gente está colocando para o Fluminense, ela pode valer também para o próprio Al-Hilal. E agora? Contra o Fluminense, você vai manter a mesma postura que você teve contra o City? O problema é saber os dois como é que... Porque eles estão jogando bem quando eles não são os protagonistas do jogo. Isso, exatamente. O Fluminense arrebenta contra o Borussia Dortmund porque o Borussia era o favorito. Vai muito bem agora contra a Inter. A Inter era a favorita. Mas o protagonista é o Al-Hilal do jogo contra o Fluminense? Não, eu acho que, assim, vocês falaram que o Al-Hilal é melhor. Eu não sou dessa opinião. Eu não consigo. Eu não sou. Eu acho que é 50%, 50%. Taco a taco. Primeiro que o Fluminense está com a moral lá em cima também. Tá lá em cima. A moral do Fluminense também. A gente tá falando do Al-Hilal que tirou o Man City, claro. É muito mais poderoso do que... Assim, a Inter é a vice-campeã da Champions League. Isso. Mas eu acho o Man City melhor do que a Inter. Sim. Eu acho melhor. Hoje é. Uma coisa é estar melhor, outra coisa é ser melhor. E aí o momento dessas duas equipes, eles chegam para a disputa dessas quartas, as duas equipes cheias de moral. E aí como vai ser a proposta de jogo? Quem é que vai ser o protagonista desse jogo? Por isso que eu acho que está muito 50%, 50%. Muito em aberto. O Rafa não tá nessa não, viu, Zinho? Eu não acho... Aquele lado de lá sempre discordando. Não, sempre assim. Não tem jeito. Ele tá substituindo o Pascoal à altura mesmo. Só que postural o negócio, né? Quer dizer, então, que você discorda que não é pau a pau esse negócio, não. O Al-Hilal é favorito, é isso? Se você pegar, William, estabelecer, criar um ranking, né, de aspectos que podem tornar, na teoria, o jogo melhor para um lado e para o outro, né? Fizer uma tabelinha fictícia entre as duas equipes. Você vai conseguir encontrar mais listas de vantagens técnicas do Al-Hilal do que do Fluminense. Basicamente, com a bola, o jogo do Fluminense depende demais do John Arias.
significa dizer que, tirando o John Arias do jogo, você tira muito da capacidade construtiva do Fluminense. A menos que o Renato surpreenda e resolva colocar um time mais técnico. De novo, abra um jogador de velocidade pelo lado esquerdo, sendo o Canóbio, ou sendo o Serna, ou sendo o Keno, ou até mesmo... né? O Soteldo, sabe-se lá se ele vai ter condição de jogar. Mas, enfim, a menos que isso aconteça e entre o Ganso para poder dividir com o Arias esse papel de construção, e aí isso vai mexer com a movimentação na marcação adversária, porque se você tem o Ganso em campo, por mais que ele faça um jogo próprio um pouco mais posicional, ele faz o time jogar, ele circula melhor a bola, e aí o Fluminense estaria batendo no peito e assumindo uma estratégia de jogar de peito aberto contra um time que, no entendimento dele, Fluminense, daria para fazer isso. Como o histórico do Renato diz o contrário, não estou falando sobre o jogo contra a Inter de Milão, estou falando sobre o Renato Gaúcho dirigindo equipes de futebol diante de adversários notadamente com mais recursos técnicos do que o time dele. E eu acho o Al Hilal um time com valores técnicos, na média, melhores que os valores técnicos do Fluminense. Historicamente, o Renato assume a sua menor capacidade de proposição e compacta o time. Não sei se repete linha de 5, mas mesmo que não coloque linha de 5, que tenha lá uma estrutura de jogo de um 4-4-2 ou mesmo um 4-5-1, ele vai ter 3 volantes. Eu tenho convicção absoluta disso. Ele vai desguarnecer o meio-campo. Não é do Renato fazer esse tipo de coisa. E não é porque deu certo contra a Inter de Milão. É porque ele entende que o adversário vai observar o jogo, as valências do jogo, e vai tomar a iniciativa de agredir. E aí o Fluminense vai ter o benefício do contra-ataque. É por causa disso que eu acho que a tendência nós temos o Fluminense menos com a bola, e o Al Hilal, como tem mais itens dessa prateleira elencados de qualidade para poder resolver o jogo, eu acho que entra em campo na próxima sexta com uma condição de favorito. Só lembrar pode falar. que assim, o Al Hilal tem um treinador que também gosta disso. Porque acho que o Inzaghi, e até fazendo justiça, o Inzaghi durante todas as últimas temporadas pela Inter, ele talvez seja um dos técnicos que mais alternou mandar no jogo ou baixar as linhas, esperar, porque ele tinha jogadores também com características para contra-atacar e tudo mais. Acho que contra o Fluminense a Inter não conseguiu fazer nada disso, o Inzaghi não estava mais lá, o Inzaghi agora está no Al Hilal, mas assim, eu não consigo partir do pressuposto, ainda que haja essa avaliação que o Rafa fez sobre a qualidade do elenco do Al Hilal, eu não consigo cravar que o Inzaghi vai olhar para o elenco e vai falar, opa, eu tenho mais time, eu tenho mais jogador, eu vou partir para o jogo. Porque, sabe, Rafa, acho que o próprio Inzaghi muitas vezes... Não, eu concordo com você. Né, a torcida da Inter mesmo, às vezes, ficava meio ressabiada que em momentos em que ele podia mandar no jogo... Ele campeão foi vaiado, né, Jean? Pois é. Aí acho que... mas é verdade, assim, ele teve momentos de contestação justamente por conta dessa postura. Ainda que eu acho que o trabalho do Inzaghi contra o City foi ainda mais brilhante até do que o ótimo trabalho que o Renato fez. Só um momento, senhores, eu tenho que comentar o que está sendo dito e não tem jeito. Sempre o time adversário será o favorito. Fluminense é zebra contra todos os times, segundo a mídia paulista. E o único sensato na bancada é o Zinho, que tá botando o jogo aí como 50-50. E, para ser bem realista, esse é o correto. Claro que a gente, como torcedor, quer botar o Fluminense um pouco favorito, mas a gente tem que manter a humildade, os pés no chão. Rolou a bola, é 11 contra 11, e vai vencer quem tiver mais vontade. E que o Fluminense tenha mais vontade para vencer e que a gente possa sair vitorioso, certo, senhores? Já deixem nos comentários aí o que você está achando dos comentários deles. Visivelmente, o favorito deles é o Palmeiras. Em diversas situações, gostam de citar que o Palmeiras é melhor do que o Fluminense. Segundo eles, tá, senhores? Porque a campanha do Palmeiras não é melhor do que o Fluminense. Não enfrentou adversários mais difíceis do que o Fluminense, certo? Essa é a minha opinião, já quero saber de vocês. Vamos continuar o Equipe F, show? Continue aí comigo. O Renato não vai me surpreender ele manter os 3 zagueiros, porque ele não tem o René na lateral esquerda. É verdade, é o único desfalque, né, inclusive? O René... Mas tem que ver a situação do Freitas, né? O René, para ele voltar a ter a linha de 4 defensores, o René marca melhor do que o Fuentes.
Acho que o Fuentes é mais lateral agressivo. Sim, Então, aí tem que ver o Freitas, como é que vai estar e tal. Mas, assim, dele repetir os 3 zagueiros para ter 2 alas. O Samuel Xavier e o Fuentes mais agudos, como alas quando tiver a bola. Talvez seja essa modulação que eu estava falando. Quer dizer, você mantém o esquema, porém com um lateral que sobe mais do lado esquerdo, né? O Inzaghi falou, o Guardiola também, vamos ouvir os dois. Essa é a diferença, né? Escalar o Everest sem oxigênio. Segundo o nosso Paulo Calçade, ele faz um adendo a essa frase também, né? Você lembra ontem? Falou pra nós? É um off que vai virar um agora. Escalar o Everest pelado. Aí realmente fica difícil. O Calçade falou isso? Eu tô surpreso, William. O Calçade falou isso. Um off que vira um, mas sem maldade, né? Tá tudo bem. É um off que vira um. É escalar o Everest pelado e sem oxigênio, as duas coisas. E agora o próximo adversário já não vai ser tão assim. Talvez pro Fluminense também não seja tão assim. Não tinha aquela distância que se tem de Inter para Manchester City, né? Comparando assim. Mas, evidentemente, foi um adversário pesado e complicado também para o Fluminense. Aí, às vezes, você passa, e aí você pode falar bem disso, senhor, você passa por uma prova de fogo dessas, com o teu nível mental lá em cima, a tua concentração, o teu foco, a tua dedicação física, o absurdo, 100% do tempo ali que você não pode descolar do jogo. E aí dá um relaxamento, não dá? Depois dá um né? Agora é a hora dos treinadores. Só que o próximo jogo requer isso dos dois de novo, né? E aí não vai ser heróico nem para um nem para outro. Mas para mim é um grande trabalho do Renato e do Inzaghi colocar na mente dos atletas de, respectivamente, um olhar para o outro e olhar como 2 times que estão nas quartas com essa luta, com essa batalha, com tudo que eles viveram olha para esse time como se fosse o Manchester, olha para esse time como se fosse a Inter. Não olha assim, passei o sufoco. Eu já vivi isso, tá? Então, por isso que eu te passei a bola. Já vivi isso. Até individualmente. Sim. Né? A gente está falando aqui do time, mas euzinho, individualmente, teve situações que eu vivi na minha carreira que... Conta uma. Não, vamos lá. Pô. Libertadores. Que eu venci com o Palmeiras. A gente perdeu o primeiro jogo pro Corinthians, ganhamos o primeiro jogo, perdemos o segundo, foi para pênalti. Isso. Só que no segundo jogo, a gente perde o jogo, a gente tinha vantagem. Então, quando você vai para uma disputa de pênalti, você perdendo a vantagem que você tinha de empatar o jogo, o time adversário vem com mais moral. Então, assim, eu fui bater o 4º pênalti, que poderia ser o último e acabou sendo o último. A minha concentração, a minha responsabilidade, o frio na barriga que vem de você botar a bola debaixo do braço e caminhar do meio campo até a marca do pênalti, é você. Tem mais ninguém ali. É você a bola e para o momento que você tem que decidir. Então, assim, essa não é medo, o friozinho da barriga não é medo, é a responsabilidade do que tudo que geraria aquela batida, perdendo ou fazendo. Então, assim, a minha humildade, sabe, cara, eu bato assim, eu vou assim, esse é o momento decisivo. Bom, vou lá, bati, gol, classificamos. Vamos para a semifinal. Não, mais contra o Corinthians. Também tem essa, era contra o Corinthians. Lembra do Marcelinho perdendo o pênalti contra o Marcos? Né? Aí a gente na semifinal pega o River, perdemos lá e ganhamos, atropelamos aqui no Parque Antártico. Vamos para a final. O que acontece na final? Vai para pênalti de novo. O Evaí foi expulso, o Arce foi substituído, que eram batedores, que poderiam ser o primeiro a bater o pênalti. O Filipão ali naquele bolo ali, vamos lá, vamos ver quem bate primeiro. Aí olha assim, Alex, monstro, mas garoto. Sim. Rogério, garoto. Juninho. Os experientes, o Clebão não chega para bater pênalti, pelo amor de Deus. Sampaio não bate pênalti. Aí deixa comigo. Eu bato. Eu já bati ali o 4º, não. Então essa coisa de você achar que o mais difícil eu já passei, foi contra o Corinthians. Agora aqui, vou bater. O que aconteceu? Perdi o primeiro pênalti da cobrança. Aí depois você fica lá com o joelho no chão, orando. Torcendo pros outros, né?
Eu trouxe para um lado individual, mas eu quero transformar o seguinte, o Fluminense fez um feito extraordinário. Ganhou do vice-campeão da Champions League. Uma vitória contundente, 2-0. O Al Hilal nem se fala. Para mim, ganhou de uma das 4 potências maiores desse Mundial. Sim. Candidato a título, Manchester City. E jogou com 2 das grandes potências, hein? Pegou o Real Madrid e pegou o City. Agora vai relaxar? Não dá, né? Esse é o perigo. Aí é o grande trabalho do Inzaghi e do Renato Gaúcho. Concentração total, foco total. Você vai jogar contra o melhor time do mundo. Essa é a decisão da Copa do Mundo. E é mesmo, né? Sim. Quem perder tá fora. É isso. Mas é um trabalho que o treinador vai ter que fazer. Porque há aquele momento assim, os caras tiveram um dia de folga, deram uma respirada, foram ver os familiares, agora começa os treinos de novo, começa, sabe? Mas é o Renato pilhar. É em cima, é atenção, é foco. E, como foi falado por vocês 3, acham o Al Hilal o favorito, né? Eu já acho... Eu não. Ah, não? Eu tô contigo, 50-50. de ficar bem dividido mesmo. É só o Rafa barra Pascoal. Mas Quer discordar de mim agora. Ele quer discordar de mim hoje Eu vou também. perguntar para mais um. Sabe por quê? Porque deu um empate aqui, certo? Eu acho que o Al Hilal é um pouco favorito. Não acho muito. Pouquinho ali. 53-47. Por que isso? Também tá em cima do muro. Coisinha ali, ó. Detalhezinho. O Rafa já acha mais. O Rafa já acha O mais. Rafa acha mais. Olha lá, vai, Rafa. Vocês 2 não acham. Quem vai desempatar é o Pedro Ivo. Baixou o Rafael Eu vou Prates. pensar nesse percentual, eu te falo até o fim do Quem programa. vai desempatar é o Pedro Ivo Almeida, direto de Orlando. Aí Porque sim, se tem jogador aí que sim. descansa, Esse não fica Aí em cima do sim. muro. Esse descansa, Esse ó. não fica em cima do muro, não. Esse descansa. Vambora, Pedro. Confio em você, hein, Pedro. Temos um empate, o pênalti é seu e pode bater, Pedrão. Al Hilal favorito. Um abraço a você, William. Seu traía. Ao Pô. Jean, que eu vou evitar de adjetivar o Jean como ele deveria, depois de falar que eu descanso. Mas é isso, já estamos aqui em Orlando, saímos de Miami, viemos para Orlando, virando a chave. Agora o papo é Fluminense, quartas de final, Fluminense e Al Hilal, na próxima sexta-feira, aqui em Orlando. Eu acho o Al Hilal o favorito, e até para trazer uma sensação para você, William, de Fluminense. O Fluminense ainda está em Charlotte, chega aqui em Orlando amanhã, treina amanhã de manhã em Charlotte, chega aqui no final da tarde, treina na quinta-feira aqui em Orlando e joga na sexta. Mas a sensação interna no Fluminense também é de empurrar um pouco esse favoritismo. O Fluminense entende que dos 8 times que vão passar as quartas de final, ainda falta a definição ali de Borussia ou Monterrey, ele não está entre os 4, entre os 5, entre os 6, não quer pegar esse peso, não quer virar e falar agora nós somos favoritos, porque entende que foi justamente o espírito para jogar contra times tecnicamente ou teoricamente superiores que o trouxe até aqui. Então é uma impressão também interna desse Fluminense, que treinou hoje de manhã lá em Charlotte ainda. Foi um treino para quem não jogou, né? Quem jogou ficou na academia, pessoal que não jogou fez ali um trabalho curto no campo. Depois o elenco foi liberado, está liberado até agora a hora da janta para passear por Charlotte, ver família, dar uma esparecida na cabeça. Volta para a janta, dorme no hotel que serve de concentração lá em Charlotte, treina amanhã de manhã em Charlotte, final da tarde chega aqui em Orlando. E sim, muita expectativa porque todo mundo desenhou, projetou, falou de um possível confronto contra o City e agora a parada é contra o Al Hilal. Departamento de análise do Renato e o próprio Renato preferiram não sair muito para bater perna, começaram a se debruçar nos estudos sobre o Al Hilal agora na parte da tarde. E um Renato, como vocês falavam mais cedo, quer ser reconhecido sim como um cara que sabe muito de tática. Vamos ouvir um certo desabafo dele depois da vitória de ontem sobre a Inter de Milão, que garantiu essa vaga nas quartas de final. Mas não deixa, sem dúvida alguma, de ser uma vitória pessoal minha também, porque eu sou pago para pensar. E no momento que eu armo um esquema de jogo, eu sei o que eu estou fazendo. Então muita gente acha que o Renato é isso, o Renato é aquilo, que o Renato não estuda futebol, o Renato não entende muito de parte tática. A coisa que eu mais entendo é de parte tática. Mas eu não preciso chegar aqui e falar de parte tática com vocês. Eu não tenho que dar explicações, com todo o respeito a vocês da parte tática. Eu tenho que falar de parte tática com o meu grupo. Tá, então, a palavra do Renato, sempre, até quando ele quer ser polido, falar de parte tática, mas ele dá uma alfinetada, eu não devo satisfação nenhuma, não devo resposta a vocês, mas acho que ele poderia até contribuir um pouco mais se abrisse, mas se ele está falando que entende de tática, o campo também tem mostrado isso, mas aí eu jogo para vocês, William. Pro Zinho, principalmente também, que já teve ali, dos dois lados, área técnica dentro de campo, de fato, se o Renato
tá manjando da coisa, é um cara que sabe muito de tática e tá levando até agora o Fluminense a esse top 8 do Mundial de Clubes aqui nos Estados Unidos, William. Jogou aqui, vou matar no peito, passar pro Zinho, mas você fica aí com a gente porque, você sabe, né? O Pedro Ivo é a função repórter / comentarista, né? Qualquer dia ele vai apresentar programa também, viu? Que o homem faz tudo. Agora, diz uma coisa, Zinho. Fala, Pedro. Nada, eu tô daqui. Primeiro foi o Jean, agora você. Eu tô anotando. Rafael e Zinho vão provocar daqui a pouco. Eu tenho meu caderninho de todo mundo será cobrado pessoalmente na minha volta ao Brasil. Confrade, fica tranquilo. Caderninho, a lista tá longa. Confrade, tô aqui só te aplaudindo, meu confrade. Rafael que num grupo reservado ontem de WhatsApp, Rafael num grupo de WhatsApp ontem reservado, tinha outras previsões, mas eu não vou cometer essa inconfidência aqui. É melhor não. Agora, recebo aqui no pé do meu ouvido a informação que Pedro Ivo Almeida também é conhecido como galã. Essa eu não conhecia, mas tem mais uma aí pra agregar. É mesmo? Agora, aqui, ó. Vocês vão acabar com muitas famílias, muitas pessoas. Chegou aqui. Nosso galã Pedro Ivo. Cuidado com o mosquito aí. É mosquito. Renato Gaúcho. Não, mosquito tá tranquilo, tá começando uma chuva agora. Cuidado aí, hein, rapaz. Cuidado aí. Qualquer coisa, dá um tempinho pra você se abrigar, se é que é possível se abrigar. Aquelas 2 horas e você volta depois, como é o padrão da Copa do Mundo da FIFA. Você sai por 2 horinhas e volta. Aí já vai voltar no Sport Center. Ô Zinho, o Renato Gaúcho tá surpreendendo? Você já esperava isso do Renato Gaúcho? Essa coisa do folclore envolvendo o treinador do Fluminense muitas vezes para desvalorizar ou para desmerecer o trabalho dele? Sim, eu já dei essa declaração aqui mesmo na equipe F, né? Eu trabalhei com o Renato, nós fomos campeões juntos, né? Sim. Ele como jogador, ele sempre foi um cara muito voltado para a parte ofensiva, né? Que ele sempre foi um brilhante atacante. Mas dentro do nosso grupo, era um cara que já fazia esse estilo que ele é, de um treinador agregador, de um cara que sabe trabalhar com elenco. Então, ele sempre foi um líder. Por mais que tinha aquela fama de galã, igual o Pedro Ivo Almeida, de galã e tal, o Renato tinha essa fama. Vocês vão derrubar muita gente, treinador e comentarista. Ele tinha essa fama e fez jus a isso, né? A gente não pode falar aqui, né? Mas a lista do homem era boa, né? Era boa. Rapaz do céu. A gente, molequinho, começando ali jogador. Tem vídeos no YouTube? Eu falei, meu Deus do céu, essa tá na lista? Essa tá? Eu falei, meu Deus. Quer contar, Zinho? Quer abrir o jogo aí um pouquinho? Não, não vou fazer isso, não. Eu tenho juízo. Mas assim, cara, vou repetir o que eu já falei aqui. O Renato, ele tem dificuldade, sabe? Eu conheço o Renato. Tá. Ele tem dificuldade em transformar em palavras o que ele conhece de treinamento de dentro de campo. Tá. Tem treinador que, de repente, fala até mais bonito, mas na prática não sabe executar. E tem diferença nisso. Né? Assim, você entende, você consegue transportar isso para o campo ali, para os jogadores entenderem, mas para você, teoricamente, discursar, você tem dificuldade de explicar isso numa televisão. Ele falou ali que não gosta, não tem obrigação, mas eu acho que ele não é um cara para esse debate. Sabe? Cara, é tão interessante isso que o Zinho está falando, porque só assim, Zinho, o que eu acho que é importante o Renato entender, e ele não pode ficar bravo quando as pessoas têm essa imagem dele muito mais como um agregador do que como um técnico relacionado a questões táticas, é porque toda vez que depois de um jogo ele é perguntado sobre questões táticas, ele não fala sobre questão tática, ele não fala sobre a escolha dele, ele não fala sobre o jogo. Em geral, o que ele fala é mais ou menos aquilo que ele falou depois do jogo contra o Mamelodi. Que ele fala, às vezes a pessoa fica com esse negócio de jogar bem aí, mas o que importa é o resultado. Que, convenhamos, é o tipo de declaração mais pobre que um treinador pode dar. Então, eu acho que é interessante o relato do Zinho, porque o Zinho está falando de um cara que ele conhece, e acho que essa avaliação de que ele sabe, mas não consegue externar essas ideias, é muito
interessante justamente por isso, porque assim, toda vez que ele fala, o que ele é incitado a falar sobre isso, né, Zinho? Ele não consegue falar sobre isso. Então é normal que as pessoas também tenham essa ideia de que, pô, o Renato é um bom técnico, mas ele é um bom técnico para os padrões brasileiros de agregar jogador, de estimular e tudo mais, e não de fazer escolhas táticas. Eu acho que assim, o linguajar... William. Fala, Pedro. Não, desculpa, Tetra. Só para não perder o gancho de vocês, que é maravilhoso. E assim, eu convivo com o Renato há muito tempo, desde que ele assumiu o Vasco pela primeira vez em 2005, sempre mantendo contato, cobrindo o dia a dia do Vasco, do Fluminense, com ele como técnico. Recentemente tive a oportunidade aqui para a ESPN de fazer uma entrevista exclusiva na casa do Renato. E assim, isso que o Zinho falou sobre a maneira como ele se comporta quando é questionado, e complementando com o que disse o Jean, sobre essa pouca capacidade que ele tem de trazer elementos mais técnicos, isso além de depor contra a imagem dele, Renato, a opinião pública compra melhor ou compra mais a imagem de um técnico professoral que fale sobre táticas de maneira um pouco mais branda, um pouco mais segura. Em parte, isso acontece com o Renato porque ele tem essa dificuldade, como destacou o Zinho, e em parte porque ele acha, o Renato é muito ressabiado, e o Tetra conviveu com ele, pode confirmar o que eu vou dizer. Renato acha que tudo é elemento para o adversário. Ele escolhe essa casca de não ser um técnico profundo também em entrevistas coletivas, e eu acho que num ambiente onde só tem jornalistas e ele como treinador, ele poderia até se sentir um pouco mais à vontade sobre isso, não é um fórum, por exemplo, com outros técnicos em que ele estaria disputando protagonismo diante das câmeras com outros profissionais que fazem aquilo que ele faz. Mas eu acho que ele também adota essa casca para justamente não ter o risco de passar algum tipo de elemento para o seu adversário. Renato é muito crédulo da tese de que o que é falado ressona do outro lado. E aí, por isso, ele também tem essa autodefesa. É um pouco do que o Zinho falou e eu queria trazer esse complemento. O Pedro, a gente está com uma tarde aqui, o nosso G5. O Renato Gaúcho é um treinador subestimado. Mas é uma autodefesa 24/7, 365 dias do ano, 365 dias por ano, há 20 anos. Não dá para falar um pouquinho de vez em quando também? Então fala aí. Você acha que ele é subestimado? Mas é mesmo. Eu acho que é o papo de sempre. Se perdesse para a Inter ontem, Renato não tem... A gente está quase sempre se pautando pelo resultado. Renato não tem tamanho para competição internacional. Ganha da Inter, ganha quem sabe do Al-Hilal, vai a uma semifinal, nossa, tem que ressignificar o debate do Renato. Acho que tudo é muito pautado pelo resultado de momento e muito pelo que o Renato fala. O trabalho do Renato no Grêmio recentemente foi muito ruim. Foi muito ruim. Isso não diminui o que ele fez anteriormente no Grêmio, isso não diminui o que ele já fez no próprio Fluminense, no Grêmio também, em outros momentos. Eu acho que o Renato, ele é um técnico que tem um teto, e o teto talvez não seja exatamente para enfrentamento contra europeus, só que o Mundial de Clubes em um mata-mata, ele te permite uma característica específica, e a Inter é bem diferente do Bayern, é bem diferente do Chelsea, tem menos qualidade talvez com bola para criar, para penetrar, para furar retrancas, está aí o Jean que acompanha muito mais, pode até falar sobre isso, então você vai gerar esse tipo de dificuldade. O Renato não virou um gênio da tática de ontem para hoje. Talvez, eu acho que não é subestimado, o Renato optou pela piada, pelo tom jocoso, pela provocação, pelo fugir do debate e apelar para a provocação, nessa resposta mesmo quando ele fala eu não tenho que dar satisfação, não tenho que responder nada a ninguém, que ele sempre provoca um tom assim. Então ele opta muitas vezes por esse caminho. Quem não lembra daquele curso da CBF, fatídico curso, que ele fala que prefere ir para a praia, que curso em dezembro não dá, não sei o quê. Então muitas vezes ele caminhou também, ele levou o debate para esse lado também e não quis ser visto talvez como uma grande referência tática, ou que se falasse mais dos trabalhos dele e menos do personagem. Se fala muito do personagem Renato Gaúcho, a gente fala muito do tamanho dele na história do Grêmio, a gente fala muito de como ele administra elencos, a gente fala muito de boas entrevistas e sacadas e a maneira como ele é bem humorado em muitos momentos, aquela coisa do histórico VT do Cícero na praia, o rei da praia. Ele optou por esse caminho. Então, quando você opta por esse caminho, talvez a gente debata muito mais o Renato personagem, na maioria das vezes, do que o Renato profissional de campo e tático. Ele também optou por isso. Acho que não foi o mundo que subestimou o Renato. O Renato tem nome, tem história, é muito mais treinador hoje do que foi há 15 anos, com essa época que o Rafael cita de começo dele lá no Vasco, do próprio vice-campeonato da Libertadores pelo Fluminense. Mas quando ele opta
por um tom quase que de deboche, muitas vezes, o debate também cai um pouco para esse lado. Se ele ficasse o tempo inteiro falando sobre tática, que não seria muito ele, talvez a gente parasse para se debruçar mais sobre o que o Renato faz do ponto de vista tático. Agora, isso tudo aí, William, é muito bonito até sexta-feira. Ganhou sexta-feira, ele é o novo gênio da praça. É o novo melhor técnico do mundo da última semana e vai pautar o debate. A gente vai voltar aqui sábado para falar, Renato, merece uma chance na seleção, se o Ancelotti não fizer uma boa eliminatória, não for bem até a Copa. É quase sempre assim. Ele que, inclusive, já foi, antes da passagem pelo Flamengo, chegou a ser cotado para a imprensa e tal. Todo mundo falava muito do nome do Renato como um sucessor ali para o Tite, né, na seleção brasileira. E, aliás, se o Fluminense passar e se o Palmeiras passar, o encontro entre os dois vai ser o reencontro de Renato com Abel depois daquela decisão da Libertadores da América, né, em que o Palmeiras venceu o Flamengo por 2-1. Vamos lá, com vocês aqui, os personagens do jogo. Zinho, o Renato foi um baita personagem nesse jogo. Eu e o Jean, a gente concorda que a figura do jogo não foi Arias, que a figura do jogo não foi Cano, Ignacio. A gente apontou pro Ignacio que foi uma partidaça dele, né? Pela imprevisibilidade, né? Quem poderia imaginar, né? Jogou muito. Quem foi o cara do jogo pra você? Foi o Arias, foi o Cano, foi o Ignacio? Você acha que o cara do jogo foi o Renato mesmo? Eu acho que passa, assim, eu particularmente, né, eu nunca fui um fenômeno como jogador, eu sempre fui um cara muito mais reconhecido por ser um cara... essa falsa modéstia aí. Não, eu vou completar, assim, eu não me acho isso não, Pedro. Eu me acho que eu fui um grande jogador, tá mas pra mídia, eu fiquei muito mais rotulado como o Zinho do Tetra, tático. A Copa do Mundo... ruim não tá, né? A Copa do Mundo rotula muito, né? É o maior campeonato. Então, assim, o pessoal... Rotulou o Neymar de Caicai. O pessoal, de repente, não vai lembrar do Zinho ponta esquerda quando começou no Flamengo. Partindo pra cima, driblando, velocidade, drible, arisco. O Rafa lá no Rio acompanhou. Vocês eram mais novinhos. Mas de repente, Positivo. Só o Rafa mesmo. Eu lembro. Não, o Jean também. Mas assim, o Zinho era do quase Palmeiras. normalizado naquela época, Jean, por favor. Não, mas o Zinho do Palmeiras, então, que é mais recente, de 93, 94, de 98, 99, era um meia organizador que fazia gol, que ajustava a organização. Mas eu fiquei rotulado por um cara que cumpriu uma função tática e parece que eu só joguei assim a minha vida toda. O Pedro Ivo foi perfeito. O Renato também, porque ele dá motivo, né? Quando vai ali, ele... praia, não sei o quê, eu não preciso isso, eu não preciso aquilo. Sendo que eu conheço o Renato, cara. Ele entende de tática, sim. E o esporte é um esporte coletivo. Como treinador também, ele é o principal na gestão, mas ele tem auxiliares que o ajuda a organizar isso tudo. E ele tá com o Alexandre e com o Marcelo Fera, que são excepcionais, excelentes profissionais que ajudam muito ele nessa organização tática. Claro. Cara, um deles é o Thiago Silva. Você viu o vídeo do Thiago Silva meio que no jogo de ontem, trocando ideia com o Renato? Cara, segura o Everaldo, que ele tá mais Exatamente. fresquinho, ele volta pra marcar, deixa o Arias um pouco mais solto. E ele que falou, tá bom. Então Beleza. assim... Aliás, só pra fazer Vocês sabem que tá aí gravado, né? Tá gravado no Bola da Vez, que nós fizemos aqui na ESPN com o Thiago Silva. O Pedro Ivo Almeida participou do programa comigo com o André Plihal. E o Thiago Silva, foi a primeira vez que ele falou de maneira muito clara para todo mundo que ele tinha a intenção de, uma vez pendurando as chuteiras, que tá demorando muito para isso acontecer, né? O Thiago ainda joga em alto nível, se sente condições, e principalmente para os parâmetros do futebol brasileiro, e por que não dizer sul-americano, ele ainda sobra como zagueiro, na minha avaliação. Mas quando ele parar de jogar, ele vai ser treinador. E as ações dele como um capitão, um líder, nos momentos do tempo técnico em que é possível você perceber o que está sendo falado ali entre o treinador e os jogadores, é impressionante a incidência, não é só a iniciativa, ele falar, é o quanto que o Renato presta atenção nas coisas que o Thiago Silva fala. Tem sido, de fato, um técnico dentro de campo. E isso é uma virtude do Renato Gaúcho, de entender que tem um jogador com um currículo, com uma história e até com uma vivência na Europa muito maior do que a do Renato. O Renato teve um período curto na Roma. Então, assim, ele entender que é importante ouvir esse atleta dele, dialogar, conversar.
Eu trouxe para aquele meu lado ali, porque você me perguntou quem foi o melhor jogador. Sim. Eu não vou destacar um jogador só. Tá. Eu acho que por setores. O Fábio foi um monstro no jogo. Quando exigido, foi bem demais. Esses zagueiros, esse sistema de jogo funcionou. Funcionou. E uma outra opção que o Renato teve, cara. O Bernal começou como volante titular num jogo. Ele deixou o Hércules fora, né? Ele optou por começar com um cara que tem uma estatura, é maior, cresceu o time do Fluminense, até para as bolas paradas, porque ele viu o jogo do Flamengo. Sim. Ele, assim, inclusive o Renato falou. Eu vi como foi o jogo do Flamengo. Então, assim, ele do jogo do Flamengo que ele viu, vou jogar contra um time que tem uma bola aérea forte também. Então, assim, o Renato, pra mim, foi um monstro também. E, assim, não tem como eu não falar do Arias, cara. Claro. O Arias é o melhor jogador do Fluminense do campeonato. Gigante. O Arias, assim, um jogadoraço. O Arias está na seleção do campeonato, pra mim, até aqui. Eu também, concordo contigo. Antes de passar pro Pedro, que eu vou liberar... Só que eu queria mostrar... Manda aí, Zinho. Eu queria mostrar isso Jean. aqui, que é maravilhoso. Acho que não vai dar pra gente mostrar aqui ali, né? Não Vamos chega, lá. mas tudo bem. Eu vou ler apenas... Que foi uma entrevista que o Thiago Silva... Vira o celular que eles vão tentar. A respeito dessa... Aí, ó. É uma... Eu liguei pro Alegre... Essa é uma frase do Thiago Silva na entrevista... Entrevista à Mídia 7 italiana depois do jogo. Eu tomei um susto que você falou, eu liguei pro Alegre. Já tá o contato do Alegre. Aí o Thiago Silva tá falando... grande, hein? Eu não sei se o Renato vai gostar dessa declaração que o Thiago deu, mas foi assim, ele falou, eu liguei para o Massimiliano Alegre, hoje técnico do Milan, para pegar algumas informações sobre a Inter que a gente poderia usar no jogo. E elas foram muito úteis. O Thiago deu essa entrevista para a TV italiana depois do jogo contra a Inter, e isso está sendo manchete, está sendo destacado lá, até porque agora o Alegre é de novo técnico. E esse foi o Keep F de hoje, trazendo diversos pontos interessantes. Comentou do Thiago Silva, do Ignácio, da genialidade do Renato Gaúcho, que soube se adaptar contra o Inter de Milão e com certeza está bolando um plano perfeito aí para jogar contra o Al Hilal, que tem um técnico extremamente competente, que é o Inzaghi. Então, senhores, será jogo difícil. Eles tocaram em um ponto também muito interessante que eu quero ressaltar aqui, que tem que tratar o Al Hilal como se fosse o Real Madrid. Não pode relaxar, irmão, é quarta de final, o jogo tem que ser tratado como uma guerra e vamos pra cima, senhores. Fluminense tem que sair vencedor, tem que mostrar raça, mostrar o porquê de ser o time de guerreiro e vamos por mais, senhores. Vamos contar com o Fluminense, vamos contar com o nosso técnico Renato Gaúcho, que tem feito uma bela campanha, embora muito controversa alguns jogos contra o San Hyundai, com o Mamelodi Sundowns, que entra muito nesse quesito que eu acabei de tocar com os senhores, que o Fluminense não pode relaxar, não é porque não pegou o Manchester City que o jogo será mais fácil, pelo contrário, eles estão buscando o jogo, buscaram contra o City, estão com sangue nos olhos para essa Copa do Mundo, provavelmente a premiação é alta deles para cada vitória, por desempenho, então, irmão, eles estão com sangue nos olhos, a gente tem que estar também, temos que tratar o jogo como uma guerra, e é 11 contra 11, irmão. Lá vai ser uma luta, vai ser uma guerra, e que a gente possa sair vitorioso, não é mesmo? Já quero saber a expectativa de vocês para o jogo. Já deixei aí nos comentários, fica à vontade, que eu estou sempre curtindo, respondendo vocês, certo? E assim que eu tiver mais novidades eu trago para vocês. Show? Então se inscreva no canal para não perder nada, trazendo conteúdo diariamente. Então ative o sininho para não perder nada. Show? Dá essa força aí pro canal. Até a próxima e valeu, valeu.